não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. O que é o universo? Tempo e espaço, movimento e energia, força e gravidade. Partículas, seres animados e inanimados, mundos, sonhos e estrelas, nascem, vivem e morrem. Mas afinal, qual a real compreensão que nós temos do universo? Os primeiros ensinamentos vieram do céu, revelando a vida. A observação do céu ensinou ao homem primitivo o poder da lua sobre as marés. Ensinou o momento certo de plantar e colher. O fascínio pelos mistérios do céu chegaria até os gregos. Especialistas em geometria consideravam a circunferência um símbolo da perfeição. No princípio, os gregos imaginavam que as estrelas, os planetas e a lua se moviam em círculos divinos, livres de qualquer ação. Até que em 140 d.C., um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu encontrou um meio de entender o estranho comportamento dos astros e ainda prever a posição dos planetas no céu. Ptolomeu era um cientista inquieto. Estudioso da matemática, da física e da geografia, aperfeiçoou um sistema que colocava a Terra no centro do universo. O Sol e todos os planetas giravam em torno dela. O sistema recebeu o nome de geocêntrico. O sistema de Ptolomeu admitia que cada esfera planetária descrevia uma pequena órbita circular, cujo centro descrevia outra órbita maior em torno da Terra. Essas pequenas órbitas circulares, ou pequenos ciclos, foram chamados de epiciclos. Esse modelo explicava o aparente movimento retrógrado dos planetas quando avançam e depois recuam suas trajetórias no céu. Embora basicamente errado, ele foi um sucesso porque permitia previsões que se confirmavam na orientação das grandes navegações. Mesmo sofrendo reajustes a cada nova descoberta, o sistema geocêntrico de Ptolomeu sobreviveu por 1.400 anos, guiando a filosofia, a ciência e a religião. Nesse período, a humanidade assistiu à ascensão e queda do Império Romano, às invasões bárbaras e à formação de uma sociedade feudal dominada pela Igreja Católica. Até que no século XVI, em pleno renascimento cultural na Europa, as ideias de um padre nascido na Polônia iriam revolucionar a astronomia e incomodar a própria Igreja Católica. Nicolau Copérnico, o padre, percebeu uma forma simples de atingir os mesmos resultados de Ptolomeu. Bastava substituir a Terra pelo Sol no centro do universo. Assim, foi criado o sistema heliocêntrico, no qual o Sol ocupava agora o centro do sistema e os planetas giravam ao seu redor. Pouco tempo depois da publicação de suas teorias, Nicolau Copérnico morreu aos 70 anos em 1543. Mesmo depois de sua morte, o sistema heliocêntrico de Copérnico incomodava a Igreja Católica. Se Cristo veio à Terra, ela não mereceria um lugar de destaque? Não seria especial? Por que a Terra teria que se humilhar ao Sol, como um escravo ao rei? A sabedoria e o poder da Igreja precisavam ser preservados, e aqueles que se colocassem contra ela seriam severamente punidos. Foi nessa época que viveu o filósofo e frade dominicano italiano Giordano Bruno. Ele avançou o pensamento de Copérnico, acreditando em um universo sem limites, infinito, em que a Terra girava em torno do Sol e as estrelas eram centros de outros sistemas planetários. Acabou queimado vivo em Roma em 1600.
Pouco tempo depois, um jovem italiano estudante de medicina na Universidade de Pisa descobria a física e a matemática. Era Galileu Galilei. Intrigado com instrumentos ópticos utilizados como microscópios e lunetas inventados na Holanda, Galileu estudou e melhorou tais dispositivos, construindo seus próprios telescópios para observar os astros. Descobriu as 4 luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas solares, as crateras e montanhas da Lua. Percebeu que o sistema heliocêntrico estava correto e concluiu que os corpos celestes não eram tão perfeitos e divinos como a Igreja afirmava. Julgado pelos tribunais da Inquisição, Galileu renegou suas ideias a respeito do movimento da Terra e acabou escapando da morte. Condenado à prisão perpétua, ao deixar o tribunal, afirmou "Eppur si muove", que em latim significa "e contudo ela se move". Na mesma época, na Alemanha, o matemático Johannes Kepler tem acesso às anotações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Surgem então as 3 leis que regem o movimento dos planetas e de outros corpos celestes. Já no final do século XVII, na Inglaterra, Isaac Newton reúne em uma só lei matemática as descobertas de Kepler e Galileu e enuncia a lei da gravitação universal. Era a fórmula para o entendimento do cosmo, que deixava de ser puro e divino e ganhava a dimensão das coisas terrenas, naturais, uma extensão da própria Terra. Segundo Newton, as partículas sempre se atraem com uma força que depende diretamente do produto das massas e inversamente do quadrado da distância que as separa. Ou seja, quanto maior a massa dos objetos e mais perto estiverem, maior a força entre eles. Essa atração garante estabilidade e evolução ao universo, sendo a força gravitacional a causa da movimentação dos planetas. Mas não seria apenas isso, concluiu o cientista Albert Einstein já na primeira parte do século XX. Ganhador do Prêmio Nobel de Física e pai de uma das maiores construções intelectuais da humanidade, Einstein destacou uma nova causa para o movimento dos planetas: a deformação do próprio espaço-tempo. Nós conhecemos a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Livres, os corpos seguem em velocidade constante e em linha reta. Porém, surgem as mudanças no espaço plano e o percurso já não é mais o mesmo. Trajetórias retilíneas passam a ser curvilíneas pela simples deformação do espaço. E assim acontece a atração gravitacional. Não mais uma força, como propunha Newton, mas uma alteração do próprio espaço causada pela presença da matéria. Tempo e espaço caminhando sempre juntos, moldando o universo. Essa foi uma das grandes sacadas de Einstein.